Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com o comentário da Maria do Rosário, com a minha moderação, Sr. Cónigo. Hoje, reflexo 34 do volume 5º, deste douradinho, impunidade. Pois é, e de facto é muito verdade a impunidade, que há muita gente que faz tanta coisa mal feita e nada lhe acontece. Por que será? Vamos ver se a gente reflete um bocadinho isto, não é, Rosário? Bora lá. Vamos lá, bora lá. Generalizou-se em Portugal a ideia de que há duas justiças. Uma para julgar os pés descalços, uma justiça para os pobres, e outra para proteger os poderosos, uma justiça para os ricos. Em relação a estes últimos, os tais ricos, a impunidade é a exceção à condenação ou uma forma de escapar à justiça judiciária. Isto é muito comum quando a corrupção ganha foros de cidadania. Em determinados países nos quais o sistema de justiça é morno. Mas tomemos atenção que a impunidade nem sempre tem a ver com corrupção no sistema judiciário. Há casos em que os criminosos praticam o que é considerado o crime perfeito, aquele que não deixa pistas. E sem provas, nada feito. Isto leva-nos a pensar que a impunidade que recai sobre os poderosos se verifica na inoperância de um julgamento sério sobre os que violam os direitos humanos. Basta-nos pensar no desfecho final dos casos BCP, BPN, Sócrates, João Berardo, de offshores e crimes de manipulações de mercado, de falsificação de documentos e de contas bancárias. Tudo foi e continua a ser um ver-se-te-avias. Ultimamente é a questão do lítio e do hidrogênio verde, e cá em Portugal, e lá por cima pelo Barroso, a ver se isto não está muito ao de cima. E aqui na zona de Évora, com as minas do ouro ali para a zona de Valverde e Concelho de Montemor. É verdade isto. O sistema financeiro está no epicentro da crise que vivemos e do sofrimento injusto que a mesma está a infligir às crianças, mulheres e homens deste país. Através da habilidade de alguns advogados, a interposta impugnação judicial a favor dos arguidos poderosos. E têm conseguido os seus objetivos. São dezenas de audiências que não dão em nada. Outras vezes, o juiz reconhece a nulidade do processo. E o que mais dá nas vistas é a incompetência de alguém com responsabilidades nos casos. Conclusão: impunidade continuada dos poderosos. Mesmo que não total, a grande criminalidade económica desaparece sob a capa da prescrição. Prescreveu o tempo. Da absolvição, das fracas condenações, apesar de se reconhecer como verdadeira a culpabilidade dos réus. Só que não se prova. E com faltas de provas, qualquer crime cai. Há muitas deficiências na organização e funcionamento do sistema de justiça, que apesar dos rios de dinheiro gastos no desperdício de reformas sobre reformas da justiça, continuam a não ser superadas. Salienta-se, nestas e noutras circunstâncias semelhantes, a existência de autênticos desequilíbrios estruturais graves entre
os meios ao dispor das equipas dos advogados altamente preparados, essas mesmas que defendem os poderosos, e as instâncias que os investigam, acusam e julgam. Entretanto, os portugueses esperam do poder judicial e dos seus agentes o assumir do seu papel crucial na defesa de direitos e interesses democráticos das vítimas, vítimas das corrupções e falcatruas de milhões. Perdida a confiança nos políticos que fazem as leis, só ao jeito dos grandes e dos da ideologia que governa, resta aos portugueses, apesar das percepções negativas a respeito da justiça, que esta seja feita. Pensemos no exemplo bem atual. Melhor, foi bem atual há 2 anos. O primeiro-ministro, na altura António Costa, que sempre encolheu os ombros perante crises éticas e casos de corrupção nos seus governos, acabou de ser derrubado por um caso de corrupção que envolveu diretamente o seu chefe de gabinete e o seu melhor amigo na arbitragem de negócios. Deixou crescer uma sombra e essa sombra engoliu. Uma comparação bonita. Deixou crescer uma sombra e essa sombra engoliu. Crime? Não. Impunidade da mais genuína. Isto tem mesmo muita ironia, não tem? Tem. Mas é muita verdade isto. E em Portugal, porque é que nós nos queixamos todos que há uma justiça para os ricos e uma justiça para os pobres? Porque é que nós ficamos assim com cara de absolutamente estúpidos quando sabemos deste crimezito com esta pessoa, aquela, e lá está aqueles anos todos na cadeia. E os outros que fizeram, que roubaram, que destruíram meio Portugal com dinheiros em offshores, com não sei onde é que foram buscar os dinheiros, pronto, públicos, que depois se tornaram privativos. E andam por aí há 5, 10 anos, com os advogados todos bem pagos. Não percebo as nossas leis. A sério, não percebo. Porque parece que são mesmo leis feitas de propósito para fazer que os ricos comprem tudo. Compram a justiça, compram a verdade, compram a ética, compram os advogados. E há advogados para isto tudo. Claro. E a justiça depois é o que é. Nós somos uns queixosos. Eu cá também sou queixoso contra estas impunidades todas. Acho horrível isto. Porque uma das coisas que eu acho que o chamado 25 de Abril veio alertar foi para a chamada liberdade dos cidadãos. E, para além da liberdade, foi também para a igualdade. E isto não tem nada de especial porque é uma continuação da Revolução Francesa, da igualdade, da fraternidade e da... Qual é que é? Igualdade, fraternidade e liberdade. Já vem daí. Nós estávamos a precisar, o 25 de Abril, abriu-nos os olhos para isso. E depois tivemos a sorte de entrar na CEE, que nos permitiu que isso fosse uma realidade na Europa. Na Europa, onde estamos a falar, que é lá dos outros países, de outros lados, não sei. Mas deve ser pior que cá. Cá, para mim, é. Mas, queria dizer o quê? Quando a gente tem estas possibilidades na Europa, viver segundo estes direitos humanos, verdadeiramente humanos, e depois acontece isto. Claro que lhe chamamos impunidade, mas é impunidade para quem tem dinheiro. E não sei como é que o adquire, que é outra coisa. Olha, eu sei que a verdadeira justiça não é igualdade, muito menos igualitarismo. A verdadeira justiça é que se cumpram as leis. Ponto final. Porquê é que há impunidade? Porque as leis, algumas delas, são mal feitas. Dito de outra maneira. Porque são feitas a favor de uns e contra outros. O problema está aí. Quem é que faz as leis? Na Assembleia da República elas são lá feitas. Eu não tenho nada contra, mas na Assembleia da República um dia pus-me a fazer as minhas contas e descobri que mais de 60% são pessoas ligadas à advocacia. Que lá está. Que sabem muito bem como é que... a lei. Não,
Sabem E sabem não. como contorná-la. Aí está. Como escrevê-la. E como Exato. escrevê-la. Mas é verdade. E depois, um bom juiz julga segundo a lei. Claro. Se a lei está mal feita, o bom juiz tem que julgar segundo a lei. Está mal feita, paciência, mas é aquela. Exato. E a impunidade está exatamente nisso. Eu acho que valia a pena haver uma reconciliação com a verdade. E quando eu digo com a verdade, é sobretudo com a verdade ética, para que depois possa haver verdade da justiça. Porque uma justiça sem ética é tudo menos justiça. Passa a ser justiciarismo. Ismo, olha uma palavra da estaminada de anismo. É verdade isto. Pronto, falem vocês que eu até já me dou os braços de falar tanto. Os braços. Olhem os braços. Maria do Rosário. Olha, eu ia escutando, né? E assim, de facto, mas uma coisa é certa. Vamos levar para o domínio religioso. Não adianta a gente esconder. É claro que na justiça do mundo a gente pode fazer muitas asneiras, pode comprar este e aquele juízes, mas não compra Deus. E tudo aquilo que a gente faz um dia vai ter um julgamento. E esse julgamento não é falseado, nem é seguido por leis, nem por coisa nenhuma. Não é? Ficava a pensar nisso assim, não vale a pena, não é? É aquele bocado da palavra que assim, não vale a pena o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, mas é isso que acontece. É isso que se vê. A gente dá nó em ponto d'água, como diz o brasileiro, não é? A gente consegue, vai, para esconder uns crimes faz outros e por aí vai, e é um novelo, não é? Mas um dia mais tarde tudo isto vai cair na nossa cabeça, não é? Ou na cabeça de quem o faz, não é? Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, não é? Um dia a gente vai ser julgado por isso, não é? E a lei de Deus não tem como dar aquela maquiada, não é? Não dá para disfarçar, não é? Diante de Deus ele conhece perfeitamente quais são os intuitos do nosso coração, qual foi a ideia de fazer aquilo, qual era a intenção do coração, e isso evidentemente que vai ser repreendido, não é? Mas isso é uma justiça que nos põe a nós a pensar em linguagem de esperança para o depois deste tempo. O depois, portanto, é para a eternidade. Sim. Mas para a gente pensar nisso, porque é que não devemos primeiro pensar naquilo que acontece aqui? Porque enquanto nós estamos aqui inteiros, corpo e alma, porque depois ser só alma, já não há corpo. Vai ser mais fácil. Não é que já não há cadeias, pá, já não há quem... Não, é que é isto mesmo. O inferno é a pior cadeia. Não sei. Mas aí concordo consigo e acho que é o inferno já se vive cá, já se começa a cá Exato, viver e a experimentar. E é um pouco o que a Maria do Rosário dizia. Veja bem, quem faz essas coisas, por mais que tenha uma cara alegre e que sorria para as revistas e disse, saiu tudo bem, está tudo, né? Resolvido aqui, né? Os paninhos brancos em cima das coisas, mas essa pessoa também chega à casa e a consciência aperta. Ela tem uma paz inquieta no sentido assim de dizer, isto ficou assim, mas... A pessoa sabe muito bem as asneiras que faz, ninguém é inocente, não é? Mas, é claro, hoje vive-se assim. Tem-se uma estrutura de vida maquiada, não é? É aquela coisa que a gente faz uma máscara, a gente cria uma máscara, cria uma identidade, cria um perfil, não é? Que na realidade, se vai tirar aquilo tudo, o que sobra é muito feio. É muito feio a realidade, o crime, essa prepotência de dizer eu vou fazer e na fim ainda vou ficar a rir, não é? E vou conseguir safar-me bem, isso é meu amigo, não é? Gente, não é? É como diz o outro, a erva de manhã está verde e à tarde está murcha. Exatamente. Não é? Então a gente não sabe o dia da manhã. Exatamente. Não sabe o dia da manhã. Então às vezes não vale a pena, não é? Voltando à palavra de Deus, roubar os celeiros, construir celeiros maiores, encelerar toda a cultura, não é? o que se recolheu. E a gente não sabe o dia da manhã se vai estar vivo ainda para conseguir gozar daquilo que se conseguiu, se calhar de uma forma errada, não é? Em detrimento de pobres e desgraçados, entre aspas, que estiveram ali a trabalhar e que foram penalizados, não é? É injustiça, não é? É injustiça, a impunidade. Tem sempre gente que vai se escapar, não é? Tem sempre situações que vão acontecer. Não vou dizer que eu não acredito que mude, não é? Nós temos sempre que ter esperança de um mundo melhor, mas é preciso denunciar, não é? É preciso denunciar. É preciso viver e denunciar já dentro de casa, denunciar ali à nossa volta, denunciar as coisas que estão erradas e ter essa postura. E eu, não é? Alguém dizia, o que é que eu faço para mudar o mundo? Não é? Primeiro mudo-me a mim. Se eu tento viver na integridade, eu já estou a dar o meu pequeno contributo. Muito pequeno, porque o mundo é muito grande diante de mim, não é? Mas realmente diante de Deus a gente não se consegue esconder. É Ele que sonda os corações e tudo mais.
Deus sabe muito bem o que é que a gente fez e um dia a gente vai acabar. O que nos não paga aqui vai pagar noutro lugar. Não é? Seja durante um tempo ou seja para o resto da vida, mas vai pagar. Eu acho que a gente tem que, pelo menos na minha visão, eu tenho que me guiar por isso. É dizer assim, se não for por devoção, que seja ao menos por atrição, mas que a gente consiga viver, né? Um pouquinho com consciência. Né? E de facto, vê-se isso no dia-a-dia, vê-se isso nas escolas, vê-se entre os colegas de trabalho, prejudicar o outro, porque se eu sei que a nota melhor eu tenho mercado de trabalho e tu não, então se eu te puder prejudicar... enfim, isto é real e sempre existiu. Não é uma coisa que vai começou agora, não é? Há meio dúzia de tempo. Não, essa injustiça... Esse querer muitas vezes não consegue ficar por cima por mérito, então a gente chuta o outro cai e eu acabei por ficar por cima. Pronto, e ficou tudo bem, né? Como diz o outro, sorrimos para a fotografia, ficamos todos bem na fotografia e não se sabe o que é que realmente aconteceu. Então, para mim, acho que dizer assim mesmo, olha, se você não acredita na justiça dos homens hoje, pensa ao menos que haverá a justiça de Deus e essa não falha, não é contornada e não tem o que fazer, não é? Não podemos escapar dela. Então, eu levaria para esse lado, porque pelo outro, realmente eu não vejo assim, vamos mudar o mundo. Pronto, né? Se cada um fizer a sua parte, não é? Mudaremos alguma coisa, mas esta insurreição... Não é? Já está tão inserida na vida das pessoas que é assim, o que eu não consigo, eu vou conseguir de outra forma. Exatamente. Pronto. Acho que é sobretudo, o Sr. quando falava, e concordo em parte da questão da criação das leis. Mas ainda assim, acreditando que temos uma democracia e que o Parlamento é a representatividade dos votos dos portugueses e que ainda neste momento há um desequilíbrio de forças, não é? Com tendência mais para um lado. Mas ainda assim, há ali, mesmo dentro dos grandes grupos, depois há pessoas que pensam pela sua cabeça e que não alinham com a maioria. Portanto, ainda acreditando que as leis ainda têm algum... como o homem é falível, elas são falíveis, mas ainda assim são escrutinadas e procuram ser o máximo justas possível. Para mim... A grande falha não é a grande falha, mas é a grande desvantagem e a grande vantagem para uns e para outros é o que o Sr. Conde também já falava, que há uma justiça para, depois dá a percepção a todos que há uma justiça para poderosos e outra para pobres. Há uma justiça para quem tem muito dinheiro e consegue ter como descreve aqui, uma excelente equipa de advogados, né? Que são bons naquilo que fazem, né? Porque é o trabalho deles. Exato. É o trabalho deles e, portanto, eles são muito bons naquilo que fazem e conseguem ir até à última vírgula da lei e ali ganhar mais tempo, usar todas as estratégias para conseguir a impunidade, ou seja, que o seu cliente não seja condenado, que esse é o objetivo. E depois, por isso é que acho que depois esta percepção, pois, aquele que é rico tem dinheiro... Vai comprar tudo. Quando é que vai à prisão? Pois não, agora mais um recurso, e depois mais outro, e depois ainda vai ao Tribunal dos Direitos dos Homens, e depois ainda... não é? E nunca mais lá chega, não é? Enquanto e, entretanto, prescreve. Exatamente. E a estratégia muitas vezes é essa, dos advogados, não é? Sabem, isto é 10 anos, portanto, agora isto ganha mais um ano, depois ganha ali mais 2, depois ganha ali mais 3... E depois, claro, o pobre, como é o meu caso, qualquer um de nós está aqui, se tiver o azar, se tiver a infelicidade de cometer um crime, pronto, vai ter que pagar por ele, não é? Não, mas porque... é que isto tem a ver. E acho que a grande diferença... Para brincar um bocadinho. A grande diferença é esta aqui. Para brincar um bocadinho. Eu acho que há 3 tipos de advogados que cumprem as leis. Claro. Simplesmente. Uns conhecem a lei conforme ela está escrita e põem-na em prática. Outros, mesmo conhecendo isso, não olham para isso. Olham para os intervalos das linhas. Exatamente. Porque ser bom advogado é preciso ser muito manhoso. Claro. E depois há um terceiro grupo, que são os que conhecem os juízes. E aqui é uma corrupção diferente. Portanto, 3 tipos de advogados. Os que conhecem as leis, os que conhecem as entrelinhas e os que conhecem os juízes. Pois. Bom, mas isto é uma coisa que mais ou menos acontece e faz parte. O advogado tem que ser isso. O advogado não está posto para se defender dos próprios crimes. Está posto para defender alguém que lhe paga para, enfim,
ser provado que aquele crime não foi tão grande, ou não foi crime, ou se não conseguem provas para acusar, também pode não haver provas para defender. Fica tudo no ar. Pronto. Agora, há uma coisa diferente. É que há advogados pagos pelo cliente e há advogados que é o próprio Ministério Público que os apresenta ali. Pode ser gente que está a fazer uns treininhos para ser advogado, que ganham muito menos do que os outros. E muito mal. E muito mal. E, portanto, quem ganha mais, em princípio, também ganha melhor, com mais facilidade, o processo que está ali em causa. Até nisto não há igualdade. Não. Nem a liberdade de escolha. E isto leva-me também a compreender que o que nós chamamos leis que deviam ser comuns, porque a lei, por natureza, por definição, tem de ser igual para todos e não umas leis para uns e outras leis para outros. Porque quando é assim, já a lei não é geral. Mas eu gostava, no meio disto tudo, e por causa dos advogados não ficarem zangados comigo por dizer que há 3 tipos de advogados, eu gostava de dizer que há um 4º tipo de advogados que não se preocupam tanto com as leis judiciárias, mas com as leis da consciência. E parece-me que o grande defeito que faz que a impunidade de uns seja impunidade para fazer assim umas caretas aos outros, que, coitados, são sempre vítimas e aqueles são sempre os que ganham, para que a impunidade comece logo por, enfim, porque era o que a Rosário dizia, nós aqui podemos não ter a sorte ou a pouca sorte do juízo bem feito, mas que depois Deus, mas esse depois está bem, depois não há advogados. Não precisa. Não, nem há juízes. Há simplesmente a gente a encarar a realidade. Porque agora as pessoas fogem ao encarar a realidade. Claro. Pronto. E depois a gente não tem hipótese de fugir. O que está ali tudo. Não é? Agora, o está ali tudo não é só em face das leis humanas que proíbem ou que obrigam. Está em face de leis de consciência, que nós chamamos leis morais ou leis éticas. Eu acho que nós devíamos pensar um bocadinho isto, porque as pessoas precisavam também ter isso muito mais ao de cima. Senão, continuamos na mesma. Cada vez mais, a ética e a moral é posta como sendo uma coisa dos atrasados. E não é. É exatamente para nós sabermos que o nosso comportamento, que não me interessa se seja um comportamento para nos portarmos bem, à moda do que é cortesia, mas nos portarmos bem em face daquilo que é a nossa definição de seres humanos, como seres de relação. Se eu sou um ser de relação, o meu comportamento é o que eu faço dentro do contexto de eu com os outros, porque eu não sou um ser isolado. Eu sou um ser com os outros. E é por causa disto que a verdadeira justiça tem de funcionar. E são estas normas que nós todos temos dentro da consciência, uns mais desenvolvidos, outros menos, que fazem que a gente depois perceba em que deve ser a justiça. Porque há gente que pratica crimes sem saber que o está a praticar. E há outros que não praticam crimes e estão sempre preocupados. O que eu estou a fazer? Há uma falta de educação nisto. E cada vez mais a sociedade está a voltar-se para um saber que não é um saber de verdade ética, é um saber de verdades de conveniências. E as conveniências são tudo menos justiça, igualdade, fraternidade. É uma pena, mas acho que vocês concordam comigo. Mas concordando ou não, podem comentar, porque nem tudo o que digo está clarinho. Há muitas coisas estão, outras não. Comentem, façam favor. Em relação àquilo que falou da lei, não é? Da lei que é colocada aqui há, sei lá, 1 ano ou 2, estava muito em voga, acho que na Europa inteira, a questão da lei que vinha em consequência da lei do aborto. Porque é que se estava a votar? Que as instituições e os profissionais de saúde, se não fizessem, se não praticassem o aborto, eles não podiam objetar à consciência. Porque se era a lei, os estabelecimentos eram obrigados, e estava aí uma confusão. Sim. E fez-se milhões de assinaturas, e recolheu-se, pelo menos lá onde eu estava, foi uma grande confusão, e muitos médicos que se pronunciaram e tudo mais, porque de repente a lei ia obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Não quero. E de facto eu fiquei a meditar sobre isto, né? Falei assim, meu Deus do céu, olha que situação.
Quer dizer, aqueles que estão ao serviço da humanidade, no serviço da saúde, que, não é? Dão a vida para salvar vidas, não é? E de repente eles mesmo, por causa da sua profissão, são condicionados a cometer crime para proteger aquilo que eles acreditam. Quando eles fizeram um juramento em que se comprometiam a salvar vidas, não é? Quando se formaram médicos e por aí fora. E realmente fiquei assim, olha que situação a gente chega. Não é? Que um médico ou um enfermeiro é obrigado ali a praticar um aborto, ou clínicas que eram tidas assim, eu lembro de conversar com uma médica e ela disse-me assim, precisava fazer uma ecografia no pé, por causa de uma entorse. Não vais àquela clínica porque eles não são profissionais. E eu perguntei, porquê? Eu pensei, não são profissionais, os equipamentos não são bons, porque eles não fazem ecografias para abortos. Eu disse, então, o que é que tem? Porque eu mandei uma cliente para fazer uma ecografia, porque ela queria abortar, e chegou lá, ela falou que era para um aborto, eles não fizeram. E eu queria aplaudir ali, disse, olha, ela vai... E fui lá, né? Obviamente que fui lá para dar, não é? Dar a minha contribuição. Mas dizem logo, não são profissionais. É falta de profissionalismo não cumprir a lei. E aqui nós dizemos, onde é que está a ética? Onde é que está a consciência? Onde é que está a minha liberdade enquanto pessoa? Exatamente. Da mesma forma, e peço-lhe perdão, da mesma forma que, segundo dizem, não é? A mãe tem o direito de optar que quer ou que não quer, o desgraçado do profissional de saúde também tem o direito de optar se quer ou não quer. E tem muita gente para fazer, vai noutro. Não é? Mas realmente é deprimente uma coisa destas. Continua. Não, eu só ia chamar a atenção para o que está por detrás. A montante. Que é exatamente leis que são feitas... Pois. Aí está um bom exemplo. Aí está o exemplo. Leis que são feitas sem conteúdos morais nem éticos, nem respeito pelos direitos humanos. Liberdade, gente, liberdade. A bandeira da liberdade e a pessoa não tem liberdade de dizer não, eu não faço ou no meu estabelecimento não se faz. Vai noutro, não estamos a proibir que faça. Exatamente. É? Mas eu não faço e tenho essa liberdade. Se eu tenho essa liberdade. Claro. A gente levanta a bandeira, liberdade, fraternidade, igualdade. E eu não tenho liberdade de optar disto e daquilo. Exatamente. Pelo amor de Deus, não é? Sim, é esquizofrenia. Não, é uma falta de consistência e de coerência. Mas a raiz está nisto que o Socon diz. Quando ele falou das leis, exato, a gente faz uma lei que nos condiciona, depois vamos ser julgados por aquela lei, que não é boa, mas é a lei que existe. Exatamente. E aí é que está o grande problema, a meu ver. Leis. É um problema. Porque, vamos ver, quando a gente pensa em leis, nós depois falamos em legalidade. Lei legal, legalidade. Mas há muitas coisas que estão na consciência que são outro género de leis que não me mandam pensar em legalidade, mas em legitimidade. E há muitas leis que não são legítimas. Atenção a isto. Eu já uma vez o disse e volto a repetir, uma vez com um advogado, ainda por cima, meu afilhado de Crisma, que ele disse, eu aprendi lá na universidade que legalidade e legitimidade era a mesma coisa. E à vontade que eu tive de dar um tabefe, como ele era família. Não, mas estou a falar a sério. Legitimidade tem a ver com leis de consciência, da vida, dos direitos, a legalidade é conforme a lei é feita. Imaginem vocês que o partido X ganhou as eleições e como aquele partido é anti-Deus, por exemplo, imaginem vocês que as leis que saem durante aqueles 4 anos do Parlamento, que são todas para isto, aquilo e aquilo. Quem é que vai dizer que essa legalidade é o mesmo que legitimidade? Claro. Eu também digo aqui no texto que li que às vezes há coisas exatamente com essa confusão. Será que é legítimo aquilo que durante X tempo o partido que está a governar promove como leis? Pode não ser. Claro. E muitas vezes não é. E a maior parte das vezes não é. Nas ditaduras. Né? Não, mas é isso. Mas quando a gente diz ditadura, o problema político ali e tal. Mas não é preciso ser uma ditadura no sentido de governo da República. Mas que são ditaduras em ideias, sim. Eu não queria dizer tudo de uma vez, mas eu fiquei muito ofendido quando soube aí de uma determinada senhora do Partido Socialista. Ainda ontem ouvi isso. Ontem, a maneira de falar, há uns dias. Que em determinados sítios, colégios
colégios. E na palavra colégio a gente às vezes mete logo assim a ideia de que tinha lá padres sem freiras e tal, a dar aula, a fazer. Mas está bem, eram colégios. Pura e simplesmente foram fechados, porque algumas ideias socialistas disseram isto aqui não serve, o que importa é o ensino público, o ensino não sei o quê. E a gente começa assim a ver, olha, deram cabo daquele colégio, deram cabo daquela casa, deram cabo... Oh, minha gente, o que é legal não quer dizer que seja legítimo. Vou agora dar um salto histórico para mais atrás. 1820 e qualquer coisa. Ou então 1830 e qualquer coisa. O que é que houve em Portugal? Nós até conhecemos o responsável como o Mata Frades. O que é que aconteceu? Centenas de mosteiros, conventos, de casas religiosas, foi tudo nacionalizado. Quer dizer, o dono até aqui era este e agora escreveu-se no papel, não, o dono agora é o Estado. Só que nesta zona de Évora, quantos conventos foram deitados abaixo? E depois com leis, lá está, a legalidade. Até à última freira, não há mais ninguém entra. E eu interrogo-me, mas que legalidade é esta de considerar como dono novo um ladrão? Porque o Estado foi ladrão. E mais, e se fosse para guardar as coisas como devia ser e protegê-las? Mas não, é que a gente encontra agora por aí muitas casas desse género que estão a cair, estão ao abandono. É uma vergonha, é uma vergonha. A sorte é que estamos em Portugal. E quer-se consertar uma igreja e não se pode porque é do Estado. O Estado não deixa, o Estado não paga, o Estado não conserta, tem que obedecer a determinadas... Sim, mas coisas roubadas, porque nada disso foi do Estado. Tudo bem, então, mas se assim, olha, só menos cuidado. E passou a ser legal, é vosso. não é? Passou a ser legal. Exato. Então onde é que a legalidade é o mesmo que legitimidade? Não é? Onde é que um dono novo que não comprou nem nada, só roubou, passou a ser dono legítimo? Claro. Onde é que está a legitimidade? Quando a gente trabalha para uma coisa cara que nos custou, a gente quer comprar aquilo, porque quer cuidar daquilo. Quando a gente olha, recebe aí uma herança, olha, tem este traste aqui para tu cuidares, não é? Fica lá abandonado, cai o teto, não é? E quantas igrejas se vê assim, não é? Ai, não se pode fazer obras porque é do Estado, não deram autorização, não pagam, não fazem, não deixam fazer. Claro que a intenção destas legalidades é acabar com a religião, com um poder ético, com um poder moral, é acabar com isso. Para ficar o quê? Os poderes muito reduzidos, mas com muito peso, depois é do partido tal, é do governo tal, é daqueles preceitos assim. E é o que a gente tem, infelizmente é assim. Onde está esta humanidade a caminhar? Pá. É por isso que eu digo, pode escapar da justiça humana, mas não escapará da outra. Mas isso é depois. Eu queria as coisas agora. Toda a gente queria, não é? Que resolver os seus problemas e ter um mundo melhor, não é? Eu olho para os meus sobrinhos, olho para, não é? As gerações novas aí, que mundo é que eles vão encontrar? Claro. As crianças que hoje nascem, que têm 3, 4, 5 anos, que mundo é que eles vão encontrar daqui a 20, 30 anos? É preocupante, não é? O mais preocupante é ver que não há grande novidade. É que estas questões que estamos aqui a discutir de leis, de legalidades, de legitimidades, e para mim vão ganhando contornos, outros contornos, outras interpretações. Outra roupagem, agora já não é assim. Mas na prática, né, mas ainda assim... E fica bonita a forma como se escreve. Né? Como é que se falava? Ai, nem sei dizer. Lá da eutanásia, tem uma forma bonita de se apresentar a eutanásia, não é? Porque sem sofrimento, sem não sei o quê, morte assistida, dignidade. Com dignidade. Eu sou morta, é com dignidade. Qual é a diferença de me darem um tiro na cabeça ou de me darem uma coisa assim que não é? E vai. Exatamente. Oh meu Deus, tipo assim, estão a gozar com a cara das pessoas. Não é? Ou chamar as pessoas de ignorantes. Ai, a pessoa tem direito. Tem direito. Lá está. Tem direito até onde? Tem direito a ser Quem tem direito a dar e tirar a vida? Quem consegue mudar a cor do cabelo, não é? Sem ser pintada, não é? Digamos por forma natural. Pá, a gente também tem que se... A vida é a vida, tem que ser respeitada, não é? E voltando ao aborto, quantas situações, não é? De mulheres que se veem apertadas na vida e acabam por fazer um aborto e passam o resto da vida com tantas dificuldades psicológicas, com remorsos, com culpabilidade. E quem é que pensa nestas mulheres? Não. Na hora de fazer o aborto, aplaude-se, vem, toca a andar, vamos lá. E na hora que as pessoas estão ali sozinhas, abandonadas e a sofrer as consequências daquilo que fizeram, é porque é um filho. Claro. É um filho, gente. Claro. Não dá para dizer assim, não, já passou, foi uma fase da vida, faz 50 anos.
Exatamente. Não é? Quem que apoia essas mulheres? Quem se preocupa com... Onde é que está a lei? Onde é que está a lei? Para dizer assim, olha, aquela pessoa que fez um aborto há 10 anos, como é que ela está hoje? Exatamente. Qual é a situação dela? Não é? O que é que ela se tornou? Não é? Ninguém pensa nisso, não é? E a eutanásia é mais fácil, morreu, já resolveu, não aparece mais. Não é? Meu Deus, não é assim? Pois, Não é, mas é a lei está por nós, né? A lei permite, então está tudo bem, né? Está tudo bem nada, uma hora a fatura cai. Sim. É tarde demais. Olha, pode ser tarde demais para estas gerações, né? Que vem agora, talvez seja tarde, mas né? Cada um vai vivendo, não é, o seu julgamento à medida que for andando, né? Exatamente. E depois logo se vê. Rosário, no meio disto eu estou a ver a questão mais na origem. E mais na origem é isto. A sociedade, teoricamente, é constituída por todos os cidadãos. Eu digo teoricamente, porque na prática há uns que são mais sociedade que outros. E já estou com um bocadinho de ironia nisto. Mas uma coisa é certa. Vamos supor que numa democracia minimamente já formada, há eleições. A eleição significa que são escolhidas pessoas para administrarem os bens da sociedade. E para isso também formulam leis. Ora bem, quando alguém é escolhido e aceita e se compromete e até põe a mão lá em cima ou da Bíblia ou em cima da não sei o que diz eu prometo, não sei o que, para cumprir fielmente, pronto. A gente vê isto quando mas nós temos a seguir 3 tipos diferentes de poder. Um deles é o poder legislativo, que é o único, reparem nisto, verdadeiramente, que o povo escolhe para dizer assim, eu escolhi aquela pessoa, ou aquele partido, ou as pessoas daquele partido, mesmo não as conhecendo, mas calculam um bocadinho a ideologia que está ali por detrás, para organizarem administrativamente e fazerem que eu seja governado dessa maneira. Mas há depois o poder judicial, que está a ver com este nosso pensamento de hoje, tem a ver com a tal impunidade, e depois com o executivo, o fazer. Ora bem, se eu disser assim, eu, quando elegi alguém, foi para que eu e os outros à minha volta, e a maioria depois é o que está por trás disto, a dizer a maioria que escolheu, se eu digo assim, sim senhor, eu escolhi esta maneira de me administrarem no que eu sou, no que eu vivo, eu com os outros e os meus bens. E os bens de Portugal, neste caso, porque estamos a falar em Portugal. Se eu penso nisto, eu tenho que dizer que a justiça tem que ser fruto de quê? Da minha escolha, da minha eleição? Não! A minha eleição foi para o aspecto legislativo. Não foi para o aspecto judicial. O aspecto judicial tem a sua forma normal, que não quer dizer que seja eu a escolher. Aliás, olha, eu nunca escolhi advogado nenhum, nunca escolhi juiz nenhum, nunca escolhi código nenhum. Mas também é verdade que eu nunca escolhi, a não ser nas chamadas eleições, vá lá, regionais, para a Câmara, para a Junta, é que às vezes a gente vai pela pessoa que conhece. Porque nas outras, mesmo que sejam tipicamente sérias, a gente escolhe o quê? Ideologias, partidos. Eu nem sei as pessoas que... Eu depois vejo-as lá na televisão, quando aparecem lá, mas quem é este? Então isto está aqui a representar o distrito de tal. Então eu votei nesse distrito, não conheço ninguém que ali esteja. E mais, e depois ponho a dizer assim, e estes cavalheiros algum dia já levantaram o dedo a dizer assim, num distrito que eu represento, é isto assim, assim que eu defendo. E ainda não vi nada. Isto passa a ser uma maneira de enganar toda a gente. Não, mas é verdade, ó senhores. Sim. Pensem um bocadinho a ver se não é. Mas volta à questão. O poder executivo executa o que o tribunal dá. Mas tanto este poder como aquele não têm que estar dependentes das leis feitas no Parlamento. Mas está. E o problema exatamente está aí. Porque as leis, quando são feitas a partir dos partidos que ganharam. São esses que vencem. E há tantas leis injustas. Injustas. E aqui a palavra injusta é mesmo um adjetivo assim forte. Então, mas não foi a maioria. Sim, foi a maioria
de uma ideologia. Exato. Mas não quer dizer que seja o que o povo quer. Olha, só aqui agora uma coisa que não tem nada a ver com isto. Tem a ver com outro assunto totalmente diferente. Os portugueses, religiosamente, são o quê? E nós vamos dizer assim, a partir do batismo, são cristãos. A partir da prática religiosa, continuam a ser cristãos. Sim, mas é a maioria que conta ou o que é? Há uns anos, sim, a maioria dos portugueses era religiosamente cumpridora, pelo menos liturgicamente. Em relação aos outros valores, se calhar já era tão batuteiro como é agora. Porque quando alguém aparece aí todo contente a dizer eu sou um católico, sim, eu até conheço o senhor prior, depois conheço lá da tasca ou de jogar às cartas ou qualquer coisa assim. De resto, Já não é mau. E já não é mau. Não. Ou do nome já ouviram falar ou o quê. Não, mas estou a falar... E se for boa pessoa, já é Sim, melhor. sim, mas é só para vocês perceberem o que eu quero dizer. O que é que significa ser católico? Mesmo que seja não praticante. Ou quando se diz que é praticante, eu pergunto, praticante de quê? Exatamente. Bom, politicamente, e agora, quanto às leis feitas também no Parlamento, uma pessoa está ali, está a cumprir o quê? É praticante de quê? De leis? Da vontade de quem os escolheu? Opa, brincamos com coisas sérias. E aquilo que é chamada dignidade humana, olha, depois um bom tribunal vai julgar segundo leis que são leizinhas. Pronto, desculpa, Léo, hoje estou para dizer mal. Não, é que esta andadinha põe na cadeia também. Não. Mas o que se também vê um pouco, e refletindo aqui no seu texto e na questão judicial e da organização do Estado, há pouco eu falava, há esta percepção de justiça para ricos e para pobres, mas já vimos que é sobretudo pelo dinheiro que a pessoa possui. Claro. Os advogados conseguem contratar. Mas também há outra questão, e isso é muito debatido, e agora que este governo entrou e que fala com a sua grande bandeira, e bem, porque se ele conseguir cumprir a reforma do Estado como se propõe, acredito que é para continuar a governar. Agora, a crença é fraca, não é? Mas pronto, dado o histórico, não é? Dado o histórico, mas todos os dias são novos, portanto vamos acreditar que sim. Mas o que se fala muito nesta questão judicial, e eu como jornalista leio notícias, ouço muitos comentários, isso é os investigadores, quem trabalha, né, o Ministério Público, que deve investigar, né, para garantir que ninguém anda a fugir à lei, nem fazer... Muitas vezes nós ouvimos as classes, e não é só porque há o sindicato, não. E sabemos isso, né? Se formos a um posto da GNR, a um posto da polícia, às vezes chove lá dentro, as condições, às vezes vão fazer serviços especiais e a água ficam... Ou seja, não, há muito poucos meios para que depois este sistema que deveria garantir, né, que não, todos devemos cumprir a lei, e há aqui uns fiscais e uns polícias, né, que andam honestamente à procura e a ver e a fiscalizar para que tudo funcione como deve ser, para que depois os poderosos não se sintam tão impunes. Eles não têm meios, né? Também poucos não meios, né? Há uns tempos li um livro, até foi o meu professor, jornalista, que ele dedica-se muito a esta questão judicial e estes casos que o Samuel nem fala. E lembro lá numa passagem do livro, ele pronto, comentava, dava a conhecer que lhe deram a conhecer ele, né? De ir a uma equipa do Ministério Público com um juiz, com um magistrado e tudo, para a fazer uma pesquisa, uma investigação, iam com um carro em dia de chuva e o carro já não tinha a parte de baixo. Pronto, aquilo era uma caricatura, não era uma era mostrar uma realidade para isto que agora estou aqui a falar e que se tem falado muito, não é? É que depois assim também é só quando me diz há pouco, é brincar com coisas sérias, não é? Vivemos numa democracia e o poder judicial é independente do poder legislativo e do poder executivo. E assim é que tem que ser para não haver aqui, para que possamos ser todos, né, como sou quando gosto muito de dizer, todos promovidos em dignidade e perante a lei. Claro. Então somos todos iguais e garantir o acesso a todos e os direitos a todos. Mas depois a realidade é esta, não é?
por um lado, quem tem muito dinheiro consegue ter as melhores equipas de advogados e, portanto, consegue usar todas as entrelinhas de leis para entupir e para conseguir que aquilo prescreva. Mas depois também quem está no trabalho e que se calhar até foi para... sentiu essa vocação e ainda bem, né? E se calhar até moralmente tem uma... Eu quero acreditar nisso e acredito e conheço pessoas que trabalham na investigação, que é mesmo no Poder Judiciário, juízes e nós... pronto, e conheço e são pessoas independentemente da sua crença religiosa, não, mas humanamente falando, né, com uma consciência bem formada e que procuram isso, não olhar só para a lei, mas também, e às vezes há julgamentos e depois que vem para a praça e que se nota isso, né, que houve ali, ainda há uns tempos, já não me lembro do caso, mas também ainda não é preciso, mas que era alguém novo que tinha cometido já não sei que tipo de crime, pronto, e depois o juiz puniu, né, segundo a lei, como é óbvio, mas creio que na sentença teve esse cuidado, mesmo até de escrever, né? Ainda é uma pessoa nova, né? Cometeu um erro, vai ter que pagar por ele, era um erro grave, né? Não sei, agora não me lembro, mas teve esse cuidado, né? De temos que lhe dar uma segunda oportunidade, portanto, apelava, quase apelava, né? Mas pronto, o sistema agora prisional ajuda a pessoa no seu percurso para pronto, na volta a retirar esse erro, né? E para que corrija, mas portanto houve ali nesse julgamento algo mais do que cumprir a lei, né? Vai cumprir esta lei porque cometeu isto e acabou, né? Houve essa, isso foi tornado público e bem, né? Dessa preocupação. É uma pessoa jovem, né? Portanto, exato, mas pronto, mas depois a realidade, né? Muitas vezes é muito parca, né? E depois promove muito este sentimento que todos nós temos e que nos indigna. Ficamos indignados dos impunes, né? Dos que vivem impunemente a cometer, a seu bel prazer, todos os crimes e depois o desgraçado que tinha fome e naquele dia tirou da prateleira do supermercado. Ora, aí está. Mas há aqui uma coisa que se calhar vale a pena a gente acrescentar. Se eu faço um crime, sou culpado único, os efeitos deste meu crime ficaram ali, se pagar por eles, a justiça vai se cumprir. Agora imaginem vocês que o crime é feito por alguém e abrangeu 1000 pessoas. Exato. Seja um roubo, seja uma coisa qualquer assim. Nos bancos isto aconteceu. Sim. O que é que aconteceu ou o que é que acontece? A pessoa que é julgada vai ficar impune porque tem os advogados todos. Chega ao fim de X tempo, aquilo prescreveu. E eu interrogo-me. Então, ele não pagou pelo mal que fez. Então, e as pessoas que foram prejudicadas ficam prejudicadas eternamente. Exato. É que está. Dos dinheiros roubados de tantos imigrantes que tinham os dinheiros cá, ficaram sem nada. Isto é justiça? Eu pergunto-me. Isto é justiça? Exatamente. É que é uma justiça injusta. Sobretudo porque moralmente nem sequer há regras para isso. Pá. Melhor, há na cabeça das pessoas. Depois, fazer o quê? Vamos fazer uma manifestação e apanhamos a eles e damos-lhe cabo do cabedal. Nós é que depois é que estamos a ser maus porque demos cabo do cabedal, vamos nós para o tribunal. Exato. Não, mas isto é... Não pode reivindicar os nossos direitos. Mas é isso que está em causa muitas vezes. Lá nas tais impunidades dos ricos, muitas vezes acontece isso. O desgraçado pobre não só não vê a justiça a ser aplicada àquele que prevaricou, mas os próprios também não recebem, não são ressarcidos de nada. Vamos supor... o de carro. Ainda ali deu o cabo do carro, mas também me deu o cabo das pernas e tal. O sofrimento pelo qual eu passei, às vezes o ter ficado o resto da vida assim, não sei o quê, o que é que ele estar na cadeia 1 ano, 2, 10, 20, me resolveu a mim? Claro. Até, mas a justiça não era exatamente para repor a tal igualdade de vida, dignidade anterior. Onde é que está a justiça?
Pergunto-me. Mas vocês devem saber a resposta. Vão dizer assim, diz ela assim, que ela é muito santa. A justiça depois do outro lado, lá quando for lá na eternidade, aquilo vem. Mas eu quero a justiça cá. Nossa, está no seu direito. Estou no meu direito, não é? E no vosso torto. Está à minha direita. Não, mas eu acho que isto que é importante pensar-se também, pá. A justiça não é meramente judicial no sentido de legalidade, daquilo que as leis dizem, é do que está por detrás das leis, porque uma lei, para ser lei, tem de ser justa, tem de ser igualitária, é para todos, e não para favorecer uns e dar cabo dos outros todos. Por isso, olhem a última frase que aqui estava. Às vezes há fulanos, sobretudo quando é injustiças de negócios, deixam crescer uma sombra e essa sombra depois engole-os. Esta frase era aquilo que há pouco falávamos. Crime? Não. Só a impunidade da mais genuína. Isto é ironia máxima. Mas terminamos com esta ironia, mas acho que vale a pena a gente fixar com isto. Fixar algo para dizer que muita coisa vai mal no Reino da Dinamarca. E aqui não é no Reino da Dinamarca, é cá em Portugal. Pois, infelizmente é verdade, não é, Pedro? E esta questão da sombra acho que é um bom ponto final, porque acho que cola aqui um pouco as duas visões que estavam aqui. Só que tens justiça para aqui e a Rosário chamando-nos a atenção que há outra justiça. Pois. Mas é muito isto, é o que a Rosário há pouco dizia, né? Vamos aumentando a nossa sombra, vamos criando as nossas máscaras. Um dia, meus amigos, a máscara cá, né? A sombra engole-nos. E se formos depois ver... E depois já não há o que fazer para repor. Né? Hoje daria, não é? Hoje daria. Sim. Para mudar as coisas, para tentar mudar de vida, para tentar ter outros tipos de comportamentos. Para tentar prejudicar menos pessoas. É tarde demais. Exatamente. Sou Cónigo. Querido Rosário, assim que nos veio, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Esperamos que tenha sido útil também para refletir sobre esta questão da impunidade e como é que a vivemos também, como a Rosário há pouco nos desafiava, cada um de nós, né? E se calhar já podemos mudar alguma coisa. E sim, podemos mudar a nossa vida todos os dias. Voltamos a marcar encontro num próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.